posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Bom, meus irmãos, como eu havia falado, nós estaremos agora fechando o nosso estudo sobre êxtase espiritual e acho que para mim foi muito gratificante poder ajudar e a fazer uma desmistificação das coisas que acontecem dentro dos templos e dentro das igrejas. São coisas que são doutrinas humanas. Vou dar um exemplo. Eu já ouvi pastor dizer que dinheiro da igreja não é para ser dado aos pobres, é para a manutenção do templo. Quem não dá dízimo está roubando de Deus. O engraçado não, né? Mas o interessante é que o dízimo ele era totalmente revertido para os pobres. E o pastor que não reverte o dízimo para os pobres, ele também está roubando de Deus? Ele também é um ladrão, né? E a gente vê hoje em dia, e é uma realidade, Jesus disse que quando os 12 fossem levar o evangelho, eles não levassem ouro, prata, cobre, provisão financeira, provisão material, sandália, capa, alforge, dá de graça o que recebeu de graça. E a gente vê hoje em dia pastor recebendo carro de 120 mil reais. Com dinheiro de quê? Com o dinheiro de quem? É com o teu dinheiro, o pessoal gosta. Temos que honrar o pastor. O engraçado não, desculpa essa expressão, mas o interessante é que Jesus disse o seguinte: quando entrares numa casa, comei e beber o que vos oferecerem. O apóstolo Paulo ele disse que o obreiro, ele tem que o boi ele come ao debulhar, ele come do grão que ele debulha. Isso significa que é o mínimo para o sustento do pastor, é chamado côngruas. Então quem quiser ser um pastor, naquela época, o profeta ou o apóstolo, ele tinha que se contentar com o mínimo para a sua sobrevivência. E em uma grande parte era comida. Ele recebia dinheiro? Recebia, mas muito pouco. É o dar de graça o que recebeu de graça. A gente vê pastor hoje em dia ganhando 20 mil reais, morando na Barra. Já houve pastor que disse: porque se eu for destituído, eu não vou conseguir mais morar na Barra. Então hoje em dia todo mundo quer ter chamado pastoral, mas ninguém quer acordar 4 horas da manhã e ir para trabalhar. E eles fazem uma lavagem cerebral nos membros para ser honrado, mas é honrado com dinheiro. O que o apóstolo Paulo fala na sua carta a Timóteo, do original do grego, é a palavra timine, que significa honra. O presbítero, o pastor, ele é digno de dupla honra, ele é digno de respeito. Muitos traduzem por remuneração, o pessoal que é preguiçoso, que tem muito pastor que é preguiçoso, que não quer acordar 4 horas da manhã para trabalhar. E é uma realidade. Ficar o dia todo sem fazer nada, ou dentro da igreja, dentro do gabinete, fazendo uma porção de coisa. Nunca virou uma laje, nunca fez nada. É um preguiçoso, eu falo a verdade. Preguiçoso, vai arrumar um trabalho, vai trabalhar, vai fazer como os membros da sua igreja, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala o seguinte: ninguém me tirará esse título de glória. É muito bonito você ganhar 20 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais e tem membro na sua igreja que ganha um salário mínimo e está desempregado, né? Ainda tem um pastor que é aposentado, tem outro emprego e ainda ganha dinheiro da igreja. Muito bonito, né, pastor? Não tenho compromisso contigo, não. Tenho compromisso com as escrituras. Vai arrumar um empreguinho, vai, ganhando 20 mil reais, ganhando 10. Tu tem que ter o mínimo para o seu sustento. Eu não sei, 3 mil reais, 4, não sei te dizer. Mas você não pode ser pesado da igreja, não. Tu tem que dar de graça o que você recebeu de graça. Tá? Eu não tenho que ficar falando para os membros da igreja que o dinheiro que entra da igreja, do dízimo e da oferta, é para ser gasto no templo e não com as pessoas. Tu vai prestar conta, se arrepende, se converte. Para de contar mentira, seu mentiroso. Vamos continuar aqui. E se você pode falar que eu estou querendo aparecer, com Cristo foi a mesma coisa, com os apóstolos. Pode dizer que eu sou sensacionalista. Eu já estou por aqui, ó. Já estou por aqui com essa falsidade cristã, com essa falsidade, com esse evangelho
Entendeu? A gente tem que se arrepender e se converter. É isso que Deus quer. Eu também tenho os meus erros e as minhas falhas. Um dia eu vou errar, um dia eu vou pecar. Eu sempre falo com os meus filhos e falo com a minha esposa. Ninguém é perfeito. O homem é imperfeito. Mas tem que tomar vergonha na cara e se consertar, não é ficar falsificando a escritura, não. Então para com isso. Também posso errar um dia. Chegar e o pastor André errou. Mas eu tenho que me arrepender e continuar para frente. E não continuar no erro por causa de convenção, denominação, raio que o parta. Um dia Deus vai esvaziar esses tempos. Eu não sei se eu vou ver, mas Deus vai esvaziar esses tempos todinho. As pessoas já estão acordando as maracutaias que vocês fazem. Eles estão acordando. Prega o evangelho correto. O que Jesus ensinou. Dá de graça o que recebeu de graça. Quando vier te dar um carro de 120 mil, manda vender e dar para os pobres. O próprio Jesus, se você analisar no livro de João, quando Judas foi delatar ele, os apóstolos pensaram, ele vai mandar comprar alguma coisa para a ceia ou vai dar dinheiro para os pobres? Jesus dava dinheiro para os pobres. O que Jesus ensinou? Não junteis tesouro no reino dos céus, onde a prata e o caroço consome. O que Jesus ensinou? Vende todos os seus bens e dá aos pobres, porque há um tesouro inesgotável no céu. E você só quer saber de dinheiro, né? Quer morar na barra e escambau às custas da igreja. Isso é certíssimo, né? Então vamos continuar aqui com o término do nosso estudo sobre êxtase espiritual. Então, irmãos, como eu havia falado, existe, eu acho que está dando para esclarecer um pouco sobre o êxtase espiritual, que é algo que faz parte das Escrituras, não há como se negar o êxtase espiritual, como eu havia falado. Vou deixar bem claro, pentecostal, pula, roda, dá cambalhota, já vi até vídeo no YouTube pegou a criancinha, começou a rodar com a criancinha que nem helicóptero. Fica falando que é anjo, que está perto do lado, que fica girando, cai no chão, pastor que cospe na boca, a unção da cusparia. Eu nunca... Onde é que está isso nas Escrituras? E o tradicional que ele quer extinguir as Escrituras. Eu falo, não tenho compromisso com o homem. Se quiser falar que eu estou querendo aparecer, pode falar. Que eu estou querendo que isso é sensacionalismo, pode falar. Estou com a minha consciência tranquila, não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando nada e não quero dinheiro. E o meu Deus não é dinheiro. Meu Deus é Jesus Cristo. Quer falar que eu estou querendo aparecer? Que é sensacionalismo? Pode falar. Porque não depende do trabalho, eu corro atrás, acordo cedo. Então se a gente aqui analisar em 1 Coríntios 14:40, diz o seguinte: tudo se faça com decoro e ordem. Tem que ter ordem no culto. Tem que ter decoro no culto. Não adianta ficar pulando, sapateando, rolando no chão. A pessoa cai no chão e vem com um pano, cobre por cima e fica falando que está arrebatado, e samba daqui, e samba de lá, metralhadora de Jeová. Tem um hino assim: deixa o menino rodar, que é melhor pular aqui do que sambar na Sapucaí. Pelo amor de Deus, vai estudar um pouco a Bíblia. É melhor pular aqui na igreja do que pular na Sapucaí? Onde é que está dizendo a Escritura que diz que pulando que nem pipoca, rodar no chão e rolar? Por que isso, meus irmãos? Que tem que ter ordem e decência no culto, tem que ser um culto racional. E ele diz bem claro, o apóstolo Paulo, porque o ouvinte não iniciado não vai saber o que dizeis. Vão achar que sois loucos. Não sei, fiz aqui o estudo. Dá uma olhadinha no versículo 23, mas procura aí na sua escritura, por favor. Versículo 23. Se não houver decoro, se não houver ordem, quem não é cristão vai entrar. Naquela época não havia templo, os cultos eram realizados nas casas, ia chegar numa casa, o pessoal pulando que nem pipoca, louco, falando em línguas, a dar no pau lá, loucura total, vão achar que eles são loucos. Então o apóstolo Paulo também fala aqui no versículo 22, que ele faz uma refutação. Ele faz uma pergunta, mas eu vou responder a pergunta que é para você entender. As línguas são um sinal para os que creem. Para quem? Para os cristãos. Dom de línguas é um sinal para quem é cristão. Dom de profecia é um sinal para quem não é cristão. Conseguiu entender, meu irmão? Também aqui, meus irmãos, para você que proíbe o falar em línguas, você que é pastor, eu que sou pastor também estou falando para você, porque as escrituras falam. Muita gente fica falando assim, porque
O pastor é ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Jesus. O ungido do Senhor, no Antigo Testamento, era o rei, que ele possuía uma filiação divina. Ele era considerado o Filho de Deus. O último ungido foi Jesus, que é o Messias, o Cristo. Então hoje não tem mais nenhum Messias, nenhum ungido, nenhum Cristo, não. Então, é uma realidade. Todos os pastores ficam utilizando isso para fazer suas carnalices, que é uma realidade, e ficar te assombrando e te assustando. Ó, o pastor fez errado, mas não pode falar com ele não, porque ele é ungido do Senhor. É ungido nada, ele é um pilantra, que fica fazendo coisa errada e fica te enganando. Ainda fica dizendo para você que você é ungido do Senhor, que ele é ungido do Senhor. Eu não sou ungido não. Efésios 4 diz que o Senhor, ele chamou uns para apóstolos, pastores, chamam uns para mestres e evangelistas. Nós somos chamados pelo Senhor. Eu não sou ungido porque eu não sou Jesus, eu não sou nenhum rei, não sou Davi. E Timóteo diz bem claro, se o presbítero, que é o pastor errado, se tiverem 2 testemunhas, exorta ele na frente do presbitério, para que sirva de exemplo para todos. Então o pastor também, ele tem que ser exortado pelo colégio, por outro pastor na frente dos demais, para isso não para os outros pastores não repetirem o erro dele. E só precisa de 2 testemunhas. Então vamos parar com esse negócio de ficar se achando melhor que os outros, porque o pastor é uma ovelha que toma conta de outra ovelha. Responsabilidade. Então você que gosta de proibir o dom de línguas, vamos ver aqui. Quando estás, versículo 26, se eu não me engano, quando estás reunidos cada um de vós, pode falar em línguas. Para quê? Para edificação própria. Cada um de vós pode falar em línguas para edificação própria. Por que você fica falando que não pode falar em línguas aí na tua igreja, aí no teu templo? Então está dizendo aqui, versículo 4, vamos lá para o 4. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Fala a Deus, enuncia coisas misteriosas. Aí você quer proibir falar em línguas? Que autoridade você tem para falar em línguas? Para proibir os outros de falar em línguas? Vou repetir aqui de novo. Quando estás reunidos, cada um de vós pode falar em línguas para edificação própria. Edifica a si mesmo. Fala a Deus, enuncia coisas misteriosas. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Ficar inventando mentira, não estou nem aí para você. 27 e 28. Aqui é onde entra o oráculo. Então ele tem que falar consigo mesmo, com Deus ali, quietinho, sem causar nenhum escândalo, para edificar a sua própria vida. Agora, se ele fosse levantar alto na congregação, 27 e 28, fale em 2 e 3 no máximo. Interprete. Se não tiver intérprete, fale a si mesmo e a Deus. Por que você me ensina isso? Se a pessoa fosse levantar para falar altamente em línguas, fale em 2 ou 3 no máximo, e aí sim tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, o apóstolo Paulo fala o seguinte: fale a si mesmo e a Deus. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, ensinar isso. E o mais importante, 39, não impeçais que alguém fale em línguas. Por que você quer impedir as pessoas de falarem em línguas se no versículo 39, 1 Coríntios 14, 39 diz, não impeçais em falar em línguas? Por que você toma essa atitude? Não tem medo de Deus, não? Você não tem temor das escrituras, não? Eu já vi que não, né? Agora da sua convenção você tem temor, né? Porque você pode ser destituído, porque você vive do pastorado, se tornou emprego para você, aí você tem medo de ser expulso e ficar sem emprego. É por isso que você vai, né, e defende a sua convenção. Você defende a sua associação e a sua denominação, porque você não tem peito para acordar 4 horas da manhã e trabalhar. Prefere ser pastor e fica inventando e fica fechando, fechamento com o pessoal da sua convenção e com a sua denominação. Porque se você for mandado embora, perder o seu pastorado, você não sabe fazer outra coisa. Então essa é a realidade. Você tem que ter compromisso, não é com denominação nem com convenção. Tem que ter compromisso com Jesus e com as Escrituras. Então é por isso que eu estou aqui no apóstolo Paulo. Prefiro trabalhar porque aí sim eu posso falar a verdade. Então, irmãos, eu acho que conseguimos ser bem claros. É algo que deixa muito triste, irmão. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu não estou aqui de brincadeira. Muita gente está aqui de brincadeira. Presbítero Roberto, Deus te abençoe, meu irmão. Você é um homem de Deus.
É um homem que tem militado também para falar a verdade. Muita gente não gosta do presbítero Roberto, porque ele fala a verdade, porque ele bate contra o sistema e ele bate contra esse imperialismo religioso, onde os pastores são os reis. Então Deus te abençoe, meu irmão. Continue nessa sua força. Bem, irmãos, terminamos aqui o nosso estudo sobre êxtase espiritual. Vamos iniciar o nosso estudo sobre das 70 semanas de Daniel, porque as pessoas fantasiam muito. E a Bíblia é bem clara. Depois, vamos ver se nós conseguimos fazer um estudo sobre Pentecostes. Fevereiro agora estaremos iniciando o nosso trabalho nas ruas. Estamos nos preparando para abrigarmos mulheres. Mateus 25:31 diz o seguinte: tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, era forasteiro e me abrigaste. Quem faz isso é justo, vai ficar à direita. Quem não faz, ele é bode, vai ficar à esquerda. Então Jesus disse bem claro, tem que abrigar, tem que dar moradia para quem não tem. Por que as igrejas hoje em dia elas não dão moradia para as pessoas? Dá para ser salvo assim? Jesus deixou bem claro, quem não dá moradia não vai ser salvo. Então eu posso chegar a fazer um templo gigantesco e estou nem aí, sem moradia. Ou então faço uma casinha assim, boto 10 pessoas lá e tá tranquilo. E entra milhares de reais, milhões de reais por ano. Aí tá certo, não abrigar as pessoas, isso aí para mim não existe, né? Mas está bem claro lá. A Escritura diz, tem que abrigar as pessoas da casa, a fé sem obras é morta. Então peço a você, ore pelo nosso ministério, para que nós possamos continuar e não nos corrompermos, não nos misturarmos com esse sistema corrupto, com esse imperialismo religioso que muitos têm abraçado por causa de dinheiro. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. E até uma próxima hora.